Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Instagram. Bom dia, YouTube. Tudo bem? Peraí que eu tô um pouquinho desalinhada aqui no Instagram. E aí, gente? Bom dia. Como vocês estão? Preparados para falar sobre aprovação de projetos? Ontem a gente falou sobre quadros da NBR. Recebi algumas mensagens. Tem muita gente que tem dúvidas sobre quadros da NBR, né? Porque é um assunto que não é tão difundido, a gente não vê muitos vídeos sobre isso. Eu vou começar a fazer mais uns videozinhos falando sobre quadros da NBR, tá? Para quem me mandou mensagem ontem. E lembrando que a gente tem o workshop NBR 1272 começando na segunda-feira. Então, entra lá no link da descrição do perfil do Instagram para vocês saberem mais sobre isso. Bom, então vamos lá. Vamos começar a nossa live. Deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal. Bom dia. Um Instagram com muitos... Bom dia, Breno. Bom dia, Fabiano. Bom dia, pessoal. Pessoal do YouTube, me dá aí um alô para ver se tá boa a internet. Ah, voltou. Tá, tava começando a dar um... Bom dia, Antônio. Bom dia, Simone. O YouTube tava dando uma... Tava dizendo que não estava muito bem. E aí, gente, bom dia. Bom dia. Hoje vamos falar sobre aprovação de projetos e documentação para a gente, então, começar o objetivo da incorporação imobiliária, que é a venda, né? Então, sempre vocês vão ver eu falar isso todo dia, né? Todo dia eu vou falar que o objetivo da incorporação imobiliária é a venda. Então, a gente tem que sempre pensar em como facilitar, como acelerar, como proporcionar a venda. E aí, obviamente, fração ideal não, isso aí é uma resposta de um outro aluno. Projetos de prefeitura, aprovações de projetos, são fundamentais, porque se a gente não conseguir aprovar o nosso projeto na prefeitura, a gente não recebe o nosso alvará de construção, a gente não consegue fazer os quadros de NBR e a gente não lança, né? Porque a gente não faz o registro, não tem o RI, então não pode vender. Então, como a gente está agora na semana falando sobre incorporação e produto, a gente já falou sobre planejamento estratégico, já falamos sobre novos negócios, agora a gente está falando sobre incorporação e produto. E dentro de produto tem uma atividade muito importante, que é a aprovação do projeto de arquitetura na prefeitura, né? E aí, como é que a gente trabalha isso, né? Bom dia, Breno, bom dia. Como é que a gente trabalha essas aprovações, né? A palavra que eu quero deixar aqui para vocês, tanto quando a gente está falando de aprovação de projeto, quando a gente está falando sobre registro de incorporação, quando a gente está falando sobre habite-se de empreendimento, a palavra-chave, a palavra mais importante, que vocês têm que pensar o tempo inteiro é antecipe-se. Se organize. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que deixa para pensar nos detalhes da aprovação do projeto de prefeitura, na hora que acha que o projeto está pronto, e fala, não, então vamos lá, vamos levar o projeto para a prefeitura. Eu estou consultoria demais sobre isso. E aí chega, gente, está um sol aqui tão forte. Só um parêntese, minha irmã veio perguntar para mim se eu usava filtro na live, porque a cor da minha pele estava diferente. Eu falei, irmã, é o sol que bate na minha janela na hora que eu estou fazendo as lives, não tem filtro, não. Esse bronze aqui é do sol, viu, gente? Bom, então, quando a gente está falando sobre aprovação de projetos, a gente tem que sempre olhar, estar um passo à frente. Então, o que eu sempre oriento? Qual é a regra? Qual é a melhor forma de começar? Óbvio que eu fiz uma listinha aqui para vocês, né? Que daqui a pouco vai estar lá no canal do Telegram, para vocês lembrarem disso. Mas a primeira coisa é, busque informação antes de começar. Antecipe-se. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o incorporador, porque aí agora eu estou falando do arquiteto, o arquiteto que está desenvolvendo o projeto de prefeitura. É o cara que tem a qualificação técnica para desenvolver o melhor projeto arquitetônico para o produto
que o incorporador pensou lá atrás no estudo de massa, né? Quando ele teve a ideia do produto, porque ele olhou a inteligência de mercado, e aí ele diz, não, eu vou trabalhar com esse produto imobiliário, mas é o arquiteto que vai desenvolver o projeto arquitetônico que vai colocar isso na realidade. Então, o arquiteto, às vezes, ele recebe do incorporador informações sobre o terreno, mas é o arquiteto que vai checar se essas informações estão corretas. Por quê? Porque, às vezes, e não muito raramente isso acontece, a gente recebe... Peraí, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não fiz antes. Ai, quer colocar para não receber notificações, porque senão eu fico doida, meu celular não para. Vocês acham que eu não recebo muita mensagem? Eu recebo mensagem o dia inteiro, gente, uma loucura. Bom, então, quando eu estou desenvolvendo o meu projeto de prefeitura, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Confirmar a legislação do terreno atualizada pela prefeitura. Por quê? Porque às vezes a gente coloca no Google, legislação da cidade tal, bairro tal, e aparece lá um documento, o incorporador usa esse documento, só que depois você vai ver, 6 meses atrás teve uma mudança na legislação que mudou o potencial ou qualquer que seja a informação sobre aquele terreno. Então, quando o arquiteto foi fazer o estudo de massa e o quadro de áreas para rodar essa viabilidade econômica, né, criar essa informação para o incorporador poder rodar a viabilidade econômica, o arquiteto checou se essa legislação realmente era a legislação mais atual do terreno. Porque pode ser que o incorporador esteja com a informação desatualizada. E por que eu falo isso? Informação desatualizada não importa. Se eu peguei lá a legislação do terreno e estava escrito 2020, se teve uma atualização em janeiro de 2021, você não vai conseguir aprovar o projeto com a legislação antiga. Então, a primeira coisa é a legislação do terreno atualizada na prefeitura. Depois, vem um outro problema que acontece demais. Plano altimétrico e topografia atualizado. Às vezes, você tem uma informação de que o terreno tem uma dimensão X, e na hora que você vai fazer projeto de aprovação, às vezes o perímetro do seu terreno não é um retângulo, às vezes ele é um losango, e às vezes você tem um ângulo dentro desse terreno que você precisa verificar. Então, conhecer o polígono do terreno confirmado é importante antes de você fazer. Para estudo de massa, tudo bem, ainda dá. Mas para fazer projeto de prefeitura, você precisa ter todos os pontos do terreno confirmados. Ou você vai fazer um georreferenciamento, porque é um terreno muito grande, ou você vai fazer um levantamento planialtimétrico, aí às vezes você tem árvores, é legal você já fazer o cadastramento arbóreo, porque é interessante que você mantenha algumas árvores, né? Tem muitas regiões que você tem que fazer compensação ambiental. Se eu tiro uma árvore, eu tenho que plantar 5. Se eu tiro uma árvore, eu tenho que plantar 10, dependendo do tipo de árvore. Então, você já tem o cadastramento arbóreo para ver quais lugares você pode manter aquelas árvores protegidas para fazer o seu projeto em volta dessa árvore, com isso diminuir esse ambiental que você vai ter, esse passivo ambiental que você vai gerar. Então, plano altimétrico, topografia, cadastramento arbóreo, isso é importante. E aí, vem uma palavrinha mágica, que eu oriento que os incorporadores desenvolvam esse material, esse documento, e tenham isso pronto. Então, se você não tem incorporador, que eu vou falar agora, comece a fazer hoje. Criar um checklist para projeto de prefeitura. Criar um checklist, um planilhão no Excel para aprovação de projeto. Daqui a pouquinho eu vou falar o que vai ter dentro desse planilhão. Assim, que eu dou de sugestão para vocês colocarem nessa planilha, nesse checklist para aprovação de projeto em prefeitura. Bom, então, eu falei que o arquiteto tem que se antecipar. Aí tem um outro item muito importante, que são as concessionárias, né? E as influências externas ao terreno. E aí eu já começo com um item importante. Faço o levantamento de todas as concessionárias para aprovação de projetos. Carol, eu sou inexperiente, eu estou começando agora, eu nunca fiz uma incorporação, eu não sou arquiteto, eu nunca fiz um projeto. Conversa com um arquiteto que vai fazer o seu projeto de arquitetura e pergunta para ele. O arquiteto não tem certeza, vai na prefeitura. Quais são as concessionárias que têm impacto na aprovação do meu projeto? Para aprovação de projeto, para quê? Para eu receber meu alvará de construção. Porque eu volto a dizer, o nosso objetivo, é isso que vocês têm que ter sempre na cabeça. O objetivo da incorporação imobiliária é a venda. Para eu fazer a venda, eu preciso do registro de incorporação.
Para fazer o registro de incorporação, eu preciso dos quadros da NBR, do projeto de prefeitura e do alvará de construção. O que eu preciso para obter o meu alvará de construção? Faz engenharia reversa, gente. Pergunta o teu objetivo e aí você vai correr atrás das respostas. Então, dependendo da região, você tem lá uma aprovação especial ambiental. E aí você descobre, é bem a situação que eu estou vivendo, que a aprovação do projeto na prefeitura dura 30 dias, mas a aprovação do projeto no órgão ambiental leva 6 meses. E o projeto ambiental, ele vai, às vezes, quando você for fazer o levantamento, como falo, quando você for dar entrada no projeto ambiental, o projeto ambiental vai dizer, você não pode construir aqui, você tem que criar uma faixa aqui, sem nenhuma obra. Essa área aqui tem uma demanda específica. Então, um projeto cria interferência no outro. Isso vale para ambiental, isso vale para bombeiro, isso vale para redes de água e esgoto, elétrica. Uma vez eu fiz um projeto, era um empreendimento comercial bem grande, a gente teve que criar uma área de 200 metros quadrados para colocar uma subestação de energia dentro do terreno. Então, a gente tinha um terreno muito grande, a prefeitura mandou a gente separar uma área perto de uma rua específica, então eu ainda disse onde que tinha que ser essa área, de 200 metros quadrados, aonde a concessionária de energia iria, depois da obra praticamente pronta, ela ia executar a subestação, mas eu, incorporador, tive que deixar a obra pronta, preparada, para a concessionária realizar a obra dentro do meu terreno. Então, são contrapartidas que aparecem no desenvolvimento do projeto de prefeitura, do projeto de aprovação. Outro exemplo também, terreno de esquina. Às vezes, é uma cidade pequena que não tem tanto problema aonde você vai fazer a entrada ou saída do seu empreendimento. Dependendo da região onde você está, você não pode criar nenhum acesso de veículos nessa via que tem maior fluxo de veículos. Você tem que pegar uma via coletora, porque essa aqui é a via principal. Então, na via coletora é onde eu vou poder colocar os acessos do meu edifício. Eu vou ter que criar uma faixa de desaceleração. Às vezes, o órgão regulador do transporte, do sistema viário da tua região, vai te pedir projetos de contrapartida que vão desde instalar semáforo, eu já tive que instalar semáforo, eu já tive que criar rotatória, balão, para poder fazer um desvio de fluxo de veículos. Então, todas essas concessionárias que têm relacionamento direto com o projeto, vão criar demandas no seu projeto arquitetônico. E aí, volto a dizer, a gente saiu do estudo de massa e do quadro de áreas, que o arquiteto desenvolveu lá atrás. Quem não viu essa live, volta na live de estudo de massa e quadro de áreas, quando a gente ainda estava na fase de novos negócios, a gente ainda não tinha comprado o nosso terreno, né? Então, o arquiteto desenvolveu um estudo de massa e um quadro de áreas, e agora ele tem que pegar aquele estudo de massa e aquele quadro de áreas e transformar num projeto de prefeitura para ser aprovado. E aí começam a entrar várias demandas específicas. Porque eu fiz um corredor muito largo, muito comprido, o bombeiro me exige que esse corredor não tenha 1,10 m de largura, mas 1,20 m de largura. Porque eu tenho uma quantidade X de unidades autônomas, e a minha torre ficou com tantos metros de altura, o bombeiro exigiu que eu tivesse um elevador de emergência para rota de fuga. Isso fez o quê? Aumentou a minha circulação vertical, diminuiu a minha eficiência de projeto, porque eu tenho mais área comum agora. Então, tudo isso vai gerar uma necessidade de soluções técnicas no meu produto. E aí é que a gente tem que lembrar, lembra quando a Carol falou sobre fluxo da incorporação? Que a gente tem que fazer 4 orçamentos e 4 estudos de viabilidade econômica? Vocês já começam a ver diferenças de soluções técnicas do estudo de massa para o projeto de prefeitura. Então, o projeto de prefeitura, às vezes, começou a roubar eficiência de projeto, ou seja, a relação entre área privativa e área construída está diferente, e por isso eu começo a ter menos área vendável, e por isso o meu VGV está diminuindo, e por isso o resultado do meu negócio está diminuindo, e talvez eu tenha que aumentar o preço de venda. Entendeu por que a gente faz a segunda viabilidade econômica antes do lançamento do produto? Então, eu estou na fase de desenvolvimento de projeto de prefeitura, e eu já estou pensando em venda. Essa tem que ser a cabeça do incorporador. Então, eu estou desenvolvendo meu projeto de prefeitura
pré-compatibilizado, que eu falei na live sobre coordenação e compatibilização de projetos, que a gente já desenvolve o projeto de prefeitura pré-compatibilizado, que não adianta aparecer um pilar no meio do meu auditório, na minha planta de vendas não tinha, ou no meio da minha sala, né? Então, beleza. Então, eu olhei essas concessionárias todas para ver ambiental, Sindacta, tombamento, água, esgoto, luz, bombeiro, todo tipo de interferência externa que pode acontecer. E depois eu vou também olhar uma outra coisa. Eu vou conversar com o meu vizinho. O vizinho da frente, o vizinho do fundo, o vizinho do lado, para entender qual tipo de fundação que foi utilizado ali, que tipo de problema o meu vizinho teve para desenvolver a torre. A gente aprende demais perguntando para o vizinho. Às vezes o vizinho vira e fala, olha, na hora que eu fiz a sondagem, me indicaram estacar hélice contínua, mas não precisou por causa disso e daquilo. E aí esse tipo de informação já te ajuda no desenvolvimento do próprio produto, né? É ter esse tipo de informação. Bom, daí eu falei na live sobre contratação de projetistas, que foi a live do dia 4, que eu falei sobre negociação e contratação de projetos complementares e parcerias. E aí eu falei sobre criar diretrizes de projeto, criar projeto padrão, criar padrões e procedimentos para sua empresa. Quando eu estou fazendo o meu projeto legal, se eu já tenho essas diretrizes, esses padrões, esse checklist do que eu quero no meu produto, isso facilita demais a vida minha, do incorporador, e do arquiteto. Porque o arquiteto já sabe o que ele precisa fazer. E eu volto a dizer, quem tem que definir o que deve ser feito é o incorporador. O como vai ser feito, aí sim, o arquiteto vai mostrar o como fazer o melhor produto, o melhor projeto arquitetônico para o produto que o incorporador pensou. Então, essas diretrizes de projetos, e esse projeto pré-compatibilizado, você ter essas diretrizes ou contratar uma empresa que vai fazer a coordenação e a compatibilização de projetos é fundamental. Bom, aí a gente entra na parte de documentação para a prefeitura. E aí o meu conselho é, liga para a prefeitura e conversa com a prefeitura e pede para a prefeitura um checklist. Ah, minha prefeitura acontece demais, né? É uma cidade pequena, a prefeitura ainda não está tão organizada na área de aprovações de projetos. Vai lá, gente, com o caderninho na mão e levanta. Vai lá, arquiteto. O que precisa para aprovar o projeto? Ou vai lá, incorporador. O que precisa para aprovar o projeto? Ah, tá, você precisa de um nada consta do Sindacta dizendo que o prédio não vai estar na rota do avião, porque o meu prédio tem mais de 25 pavimentos. Beleza. Levanta essa informação antes de começar. Não é no meio do processo, porque você vai perder tempo e, às vezes, porque, assim, eu já vi situações. Imagina, eu estou desenvolvendo o meu projeto, meu produto está redondinho, e aí, um mês antes de aprovar, eu descubro que eu tenho que fazer uma subestação de 200 metros quadrados dentro do meu terreno, no térreo. E aí? Eu vou recomeçar o projeto de aprovação? Eu vou recomeçar a pensar tudo que eu tenho que desenvolver no meu projeto? A gente não pode trabalhar assim, né? Na incorporação imobiliária, a gente tem que trabalhar com ação e não com reação ao problema que aparece. Então, eu volto a dizer, planejamento é tudo no nosso negócio, tá? Então, para a documentação de prefeitura, Carol, qual é o checklist para a documentação de prefeitura? Gente, eu desisti de montar isso, porque Brasil, cada prefeitura tem uma exigência diferente, cada prefeitura, cada terreno vai ter uma demanda diferente, dependendo da localização. Então, corre atrás, pega o telefone, liga, vai lá tomar um café com o responsável técnico pelas aprovações, vai correr atrás da informação necessária para tirar o seu alvará de construção. Então, corre atrás. O que eu preciso? Ah, tá, eu preciso desse documento, desse documento, desse documento. Corre atrás de cartas de interferência, mas antecipe-se. Se antecipe. E a forma mais fácil de fazer isso, pega o telefone e liga, gente. Marca uma reunião, vai lá e levanta a informação necessária. Bom, aí eu tenho um checklist para projeto de prefeitura, o que eu gosto de fazer, como é que eu gosto de desenvolver. Quando a gente entra na fase de projeto de prefeitura, o que eu faço? Eu pego a norma, afastamento de 1,5 m de tal lado, afastamento frontal, afastamento gabarito, permeabilidade, taxa de ocupação, não sei o quê, quantas vagas, prédio comercial, uma vaga para cada 20 metros quadrados, uma vaga para cada 10 metros quadrados,
uma vaga para cada unidade autônoma. A norma está escrita. Pega essa norma e cria um checklist. No Excel, cria uma tabela. Um checklist. E aí você escreve para aprovação, subsolo. O que eu tenho que olhar no subsolo? Eu tenho que olhar isso. Térreo, eu tenho que olhar isso. Primeiro pavimento, isso. Certo? Então, o que acontece? Toda vez que a gente estiver falando sobre desenvolvimento... Gostei, Nero! Gostei do seu comentário. É isso mesmo. Então, o que acontece? A gente tem que se movimentar mesmo. Tem que correr atrás e procurar informação. Então, na hora de montar esse checklist para aprovação de projeto, o que eu faço, tá? Eu tenho os meus checklists, os meus alunos recebem meus checklists gigantescos lá. Eu monto uma tabela com todos os itens. Só que qual é a parte mais interessante disso? É que você tem que montar uma tabela com todo mundo que interfere no seu projeto. Então, eu tenho uma tabela de projeto de prefeitura com exigências da prefeitura, exigências ambientais, exigências do bombeiro, exigências que você coloca tudo ali dentro, num lugar só, num arquivo só, no Excel. E aí, quando você for fazer um projeto de prefeitura, você está lá desenvolvendo seu projeto no CAD, na arquitetura e tal. Peraí, deixa eu olhar o que a gente já fez, o que a gente já concluiu. E aí você olha, putz, eu preciso de 83% de permeabilidade, deixa eu ver se eu estou garantindo isso. E aí eu vou fazer um checklist, eu vou ticando todos os itens. Por quê? Porque é muita informação, é muita gente em volta de você demandando do arquiteto soluções técnicas para várias demandas específicas. Se a gente não se organizar, a gente se perde no processo. Aí, beleza, então eu já tenho esse checklist, montar tabela com todos os itens do Código de Obras, ou da LUOS, Lei de Uso e Ordenação do Solo, ou a norma, ou a regra que tiver, a regulação que tiver dentro do seu terreno. Porque o Brasil é muito grande, cada região tem um nome técnico para essa demanda, essa exigência que tem dentro do terreno para aprovação. E junto eu vou colocar todas as exigências técnicas do bombeiro, ambiental, tombamento. Às vezes lá no tombamento está falando que você tem que proteger tantos por cento da fachada, e aí você tem que descobrir se essa metragem já foi atendida. Então, cria uma lista. Bota uma lista no Excel, item por item. Por que eu estou falando isso? Porque a maior bobagem que tem, e aí quando a gente for falar de projeto executivo, eu vou dar relatar algumas experiências que eu tive. A maior bobagem é você chegar na cara do gol e você não receber o seu alvará de construção porque você não escreveu, não colocou um hatch no AutoCAD marcando a área de área permeável que já estava no projeto. Aí seu projeto volta com exigências para aprovar, aí você mexe no projeto, aí o projeto volta para a fila, aí você perde 35 dias para aprovar o seu projeto, porque você não botou machura no CAD e não escreveu área permeável, informação, blá, 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 que era uma coisa que já estava no projeto, que era só problema de representação. Isso acontece demais. Porque, como é que funciona? A gente protocola o projeto na prefeitura, esse projeto entra na fila de aprovação de projetos, se eu estou falando de uma prefeitura mais movimentada, você pode levar 3 meses, 4 meses só para entrar na mesa do avaliador, da pessoa que vai avaliar o seu projeto. Aí você esperou 3 meses para o projeto ser aprovado. Tem até algumas prefeituras que trabalham com o projeto Pinóquio. Quem já ouviu falar do Pinóquio? Você entra com o projeto na prefeitura para ganhar tempo nessa fila. Você entrou na fila. Eu já trabalhei com algumas empresas que trabalhavam com Pinóquio. Você coloca o seu projeto ali, mas ele ainda não está final. Aí você sabe que você vai levar 2, 3 meses na fila. Mas você já protocolou esse projeto e você está na fila. 1, 2, 3 meses. Nisso, você continua mexendo no projeto e depois você troca o projeto lá da prefeitura, porque ninguém olhou seu projeto ainda. Você só está na fila com aquele papelzinho. Sabe aquela fila que você pede para alguém segurar o lugar? Então, você entra na fila, protocola o projeto na prefeitura, recebe o seu número de protocolo e você já está na fila esperando. E aí você vai lá monitorando. E aí, gente, como é que está o meu projeto? Alguém já está olhando ele? Já vão olhar? Olha, eu tô sabendo que seu projeto vai entrar na mesa para a gente analisar semana que vem. Você corre e entrega o projeto
mais detalhado, mais trabalhado, mais definido. Então, você ganhou tempo nessa fila. E aí você entra com esse projeto, a prefeitura começa a avaliar. Aí a prefeitura vai olhar o quê? Todos esses checklists dela, né? Aí ela olhou o seu projeto de prefeitura, ela falou, pô, esqueceu de botar aqui, muro H 1,80, esqueceu de escrever que o muro tinha 1,80. Ou esqueceu de colocar um quadro, alguma informação. Existem prefeituras que são mais maleáveis, por exemplo, eu já tive erros pequenos no projeto de prefeitura, que eu pude ir na prefeitura, fazer o ajuste à mão, assinar, eu colocava minha assinatura, ou o arquiteto que estava desenvolvendo o projeto de prefeitura assinava lá na prancha, no projeto impresso, a gente fazia alteração em todas as cópias, assinava, botava data, carimbo, e aquilo já valia como, sem ter que entrar com uma nova alteração de projeto. Então, depende da região, não estou falando nada sobre burlar regra, não estou falando nada sobre molhar a mão de ninguém para fazer alteração de projeto, nada disso. Isso não existe no meu universo, tá? Volto a dizer, estou há 13 anos no mercado imobiliário, nunca molhei a mão de ninguém para aprovar projeto em prefeitura e fico muito feliz com isso. A gente, às vezes, demora, porque tem que esperar, e a gente espera. E assim é o melhor jeito, dorme tranquilo, sem ter problema com nenhum tipo de, como é que fala? Acerto para acelerar nada. Então, isso eu sou bem tranquila com isso. O certo não sai caro. A gente tem que fazer o certo. Então, o certo é você esperar o prazo, mas você entrar em contato com a prefeitura. Prefeitura, como é que está meu projeto aí? Está indo? Já conseguimos avançar? E essa é a melhor forma de trabalhar. Porque é isso, é fazer o certo. Então, antecipe-se ao que a prefeitura exige, se organize e seja profissional, né? Entregue o projeto já redondo para que você não tenha problema de ficar indo e vindo com esse projeto. Bom, então a gente tem, depois que a gente protocolou o projeto, a gente tem essa fase de ajustes, né? Que às vezes o projeto vai e volta, o ideal é que ele volte menos, mas não é uma coisa que é tão fácil de controlar, até porque às vezes o avaliador do seu projeto de prefeitura ele vai ter uma interpretação diferente e você vai lá na prefeitura e explica. Não, isso aqui eu fiz por causa disso, daquilo, e isso tem a ver com aquilo. Conversa, negocia. Às vezes você vai ter que mudar, às vezes a prefeitura fala, não, faz sentido. Então, beleza, seu projeto está aprovado. Aí eu recebo meu projeto aprovado, vou correr atrás do meu alvará para fazer os quadros da NBR, fazer o lançamento imobiliário, começar a vender feliz da vida. Bom, então, era isso que eu tinha para hoje. Eu acho que a aprovação de projetos muita gente me manda mensagem falando que é o gargalo do negócio, porque demora muito, e porque às vezes você leva 2 anos para aprovar um projeto. Isso é verdade. Às vezes você leva 2 anos, às vezes você leva mais de 2 anos para aprovar um projeto na prefeitura. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quanto mais organizado o incorporador estiver, quanto mais organizado o incorporador estiver, e quanto mais organizado estiver o seu projeto de prefeitura, então peça para a prefeitura, às vezes, deixa eu dar uma olhada aí num projeto aprovado para eu ver como é que é o nível de detalhe. Às vezes, quando você está trabalhando numa cidade que você nunca foi, que você não conhece, se informa, busca informação antes de começar, para você já começar redondo, já começar certinho, tá? Eu, por exemplo, estou desenvolvendo um projeto. Primeira coisa, fiz uma reunião com a prefeitura. Prefeitura, como é que você quer o projeto? Eu vi aqui na norma e tal, não sei o quê. Não, porque a gente agora quer acessos desse jeito, a gente quer que as vias sejam largas dessa forma, a gente quer que os condomínios tenham calçada desse jeito. Simples. Antes de eu sentar para trabalhar no projeto, eu perguntei qual é a regra do jogo. Beleza. Tem compensação ambiental, se informa e resolve o produto. E não o contrário. Tem muito incorporador que faz o contrário. Desenvolve o produto da cabeça dele, junto com o arquiteto. Na hora que chega para aprovar, não consegue aprovar. Por quê? Porque ele fez a cabeça dele, não seguiu o que a prefeitura quer. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje. Lembrando que semana que vem, segunda-feira, a gente começa um workshop NBR 12721, onde vou dar 3 aulas online gratuitos sobre como preencher os quadros da NBR para qualquer tipo de empreendimento. Modéstia à parte, as aulas ficaram tão boas que eu vou colocar essas aulas como bônus para quem comprar o nosso treinamento NBR 12721, porque eu acho que ficou bem... Conforme a gente vai trabalhando e conforme o tempo vai passando, é óbvio que a gente vai lapidando o conhecimento. Eu achei que ficou bem redondinho. Mas é isso, gente.
Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Se inscrevam lá no canal do YouTube, deem like nesse vídeo, para a gente fazer com que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Entre no canal do Telegram. Eu estou super feliz com o canal do Telegram, gente. A gente abriu tem 2 semanas, a gente já está chegando em 600 pessoas, tá assim, ó. Muito legal, estou bem satisfeita. Estamos criando uma comunidade muito grande. Obrigada, Nero. Dicas valiosas. Obrigada pela aula. Obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje. Tenham um ótimo dia. A gente se fala amanhã. Amanhã Observatório da Incorporação Imobiliária. Amanhã eu vou falar sobre um produto imobiliário X. A gente vai discutir um pouco desse produto, vamos trocar uma ideia, para a gente começar a olhar um pouquinho para fora, ver o que o mercado está fazendo, tá bom? Então, até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Anderson. Tchau, tchau.